E aí a gente traz aqui para poder facilitar isso aí para vocês. Tá? Então a gente vai trabalhar nesse primeiro momento agora. Óbvio que para isso a gente também utiliza, né, de algumas operações para fazer, mas nós estaremos falando sobre o débito e o crédito, que é justamente como é que a gente faz para fazer essa identificação. E, consequentemente, nós já atenderemos, né, o entendimento da sequência da nossa disciplina. Tá? Então, né, as palavras débito e crédito na linguagem contábil, ela tem significados muito diferentes do que na linguagem cotidiana nossa, que é aquilo que a gente já teve falando para vocês anteriormente, né? Então, é errado a gente associar essa questão de débito e crédito para a contabilidade como uma subtração ou uma adição da nossa parte financeira. O correto nesse caso é justamente nós associarmos essas terminologias aqui, né, esses termos, a destino e origem. Tá? Por que destino e origem? Né? Débito que seria o nosso destino e o crédito que seria a nossa origem. Lembra que nós falando, né, um pouquinho sobre essa questão de origem e aplicação, né? A aplicação é o destino que se dá a uma determinada ação. Então, o que seria? Constituir capital social, por exemplo. Né? Então, a empresa está ali, os sócios da empresa constituem o capital social. Eles pegaram o dinheiro que era dele e colocaram na empresa. Lembra que a gente falou que a empresa fica tendo uma dívida para com esse sócio? Lembra disso? Então, quando gera-se essa dívida tem natureza credora, que nós vamos falar daqui a pouquinho, e é justamente a nossa origem. Origem está relacionada ao crédito. Então, a origem, na verdade, da constituição dessa empresa é pelo capital social. Dessa origem, nós aplicamos ela em algum lugar. Se eu falar que o capital foi todo o dinheiro, esse capital vai para onde, então, no caso? Qual ponto que a gente utiliza? É o caixa, não é? Pega o dinheiro, que é do sócio, e coloca no caixa. O caixa, por sua vez, ele passa a ser a nossa aplicação, porque é onde o dinheiro que entrou está sendo aplicado. E aí, esse caixa ele faz parte lá dos nossos conjuntos de bens, direitos, né? Nesse caso, os bens, que está no nosso ativo. E aí, aonde nós temos, né? Justamente o destino, que é a nossa aplicação, e que está relacionado ao nosso débito. Então, assim, por natureza, né? Por natureza, conforme nós já estamos explicando para vocês, o crédito, normalmente, por natureza, ele é onde eu trago a origem do que eu aplico no meu ativo. Tá? Então, a minha aplicação de um determinado recurso, ela é dentro do meu ativo, dentro do meu imobilizado, dentro do meu caixa. Professor, explica melhor nesse sentido, porque para mim fica confuso. Porque o senhor está falando que a aplicação, ela vem, né, a origem dessa aplicação vem do passivo, digamos assim. Como que isso funciona? Porque lá no passivo eu tenho, por exemplo, fornecedores para pagar. Como é que isso é uma origem? Origem do quê? A gente pode pensar dessa forma? Origem do que isso aí? Se eu comprar prazo, eu estou comprando o quê? A mercadoria, né? Assim, por exemplo, mercadoria prazo. Né? Então, essa mercadoria que eu compro a prazo, ela vai entrar para mim, vamos supor que seja realmente uma mercadoria para revenda. É um bem que que vai entrar na minha empresa, não vai? Eu paguei alguma coisa por ela agora? Não, né? Mas para que eu possa dar origem a esse bem que está aqui, eu precisei assinar um duplicado, digamos assim. Quando eu assinei a duplicado, eu dei origem à aplicação que foi do pessoal. Eu falei ontem na sala, né? Inclusive eu anotei no quadro. Eu anotei no quadro ontem. Então é o seguinte, ó. A origem desse meu estoque foi justamente a duplicada que eu assinei, certo? Professor, mas e se eu compro à vista? Como é que funciona nesse caso? Né? Vamos pensar assim, se eu comprei à vista, como é que vai funcionar? Porque o à vista vai tirar dinheiro do meu caixa, não vai?
O crédito, nesse caso, continua sendo a minha origem, não continua. E a origem desse meu passivo, dessa minha aplicação, tá? A origem da minha aplicação, que é o stop, teve com base em quem? No caixa. E para que eu possa tirar esse dinheiro do caixa, eu precisei acreditar. Então, essa questão do débito e crédito, se eu associar dessa forma, também facilita um pouco mais. Porque aí eu começo a entender que assim, ó, tudo que vai entrar na empresa, efetivamente vai gerar um benefício, vai trazer um resultado para a empresa futuramente, de uma maneira ou de outra, se a gente passar a observar, ela vem dessa natureza devedora. Por que eu falo assim? Quando eu gasto, né, com um telefone, por exemplo, o gasto com o telefone, para mim, é uma despesa, não é? Não vai me trazer um retorno, de certa forma? Só que quando a gente fala esse retorno, de certa forma, por quê? Porque, assim, é uma despesa que eu tenho que é para a manutenção da minha empresa. Então, esse retorno é justamente para essa manutenção. Eu dando manutenção nela, eu vou conseguir obter o retorno que eu quero. Então, quando eu faço esse registro dessa despesa, essa despesa é a aplicação do meu recurso, não é? Não é a aplicação? Então, se a despesa é a aplicação, de onde é que surgiu essa despesa? De onde é que ela veio? Como assim, né? Não assim, esse de onde que ela veio, não no sentido de que, foi porque eu gastei com o telefone. Não. Nesse caso, assim, para você conseguir quitar essa despesa, né? Ou que seja até mesmo, para que você possa ter condição de que ela exista dentro da sua empresa ali, o que você fez? Você pagou? Você ficou para pagar depois? Como é que foi isso? Eu paguei agora. Então, se pagou agora, continua tendo a origem do crédito, que foi o dinheiro que saiu lá do caixa. A origem dessa aplicação que eu fiz, que foi para poder pagar uma despesa, está ali dentro. E com isso, né, eu tenho a obrigação também que pode aparecer, pode gerar. Então, eu tenho a origem dessa minha obrigação, fornecedores, ou obrigados a pagar, por exemplo, e eu estou aplicando em quem? Despesa com telefone, com água, com energia. Fica mais fácil a gente entender se a gente começar a trabalhar, talvez, por esse caminho aí. Então, é entender um pouquinho, realmente assim, né? O meu destino, ele passa a ser débito, e a minha origem desse destino, que é a mesma coisa de aplicação, né? A minha origem passa a ser o crédito. E não da maneira como a gente quer. O débito só no crédito subtrai. Ou ao contrário, vice-versa, né? Da forma como a gente costuma trabalhar normalmente, assim, da forma como nos foi passado já há algum tempo, quando eu falo de débito, eu tenho o meu entendimento de que isso vai subtrair. Quando eu falo de crédito, eu tenho que isso vai aumentar. Então, eu posso ter uma visão, na verdade, assim, como nos é passado, mas para a contabilidade eu tenho que pensar um pouquinho diferente esse termo, débito e crédito. Tá? Eu vou pedir para que, vou abrir assim, e a gente vai fazendo a nossa gravação ali, para perguntas, tá? Desse ponto específico. Aí eu quero que vocês, assim, fazendo a pergunta, faz ela bem alta, que é para poder dar conta do aparelho gravar também. E aí a pessoa que vai assistir depois, ela tem condição de saber o que perguntou e qual foi a resposta. Tá? Então tem alguma pergunta nesse assunto aqui? Então eu vou perguntar. Fala lá, Paulo, o que você entendeu então? Débito, crédito, do meu caixa, por assim dizer, para poder comprar um produto, no caso, seria, né? Tá certo? Falou que o débito vai tirar dinheiro do seu caixa. No caso, acreditar. Aí você vai acreditar, não? Eu tirava o dinheiro do meu caixa, acreditava, tirava o dinheiro do meu caixa para poder comprar um produto de limpeza, no caso, né? O procedimento seria esse, mas aí a gente tem que só lembrar que é o que eu quero que você explique. A origem e a aplicação. A origem do destino. Tá?
Por quê? O que deu origem a uma determinada ação que nós fizemos? Que aí já é a aplicação. Quando você fala que você comprou um material de limpeza, comprou um material de uso e consumo, então a compra, ela é a aplicação. Correto? Comprei um material de uso e consumo, estou aplicando esse material em alguma coisa. Para que eu possa aplicar isso em alguma coisa, eu preciso que isso tenha origem em algum lugar. A origem, e aí onde a gente coloca, é ou o pagamento dessa despesa, né, desse valor gerado pelo caixa, ou então vai me gerar uma obrigação de pagar isso futuramente. Então, o entendimento para que a gente facilite justamente a nossa interpretação em relação a débito e crédito, ela passa a funcionar dessa forma. Tá? De cada vez. Para o Igor, quem começa? Pode falar. A partir do momento, então, que eu gerei tanto a obrigação, no caso, eu estou acreditando, no caso, sempre. A origem sempre é crédito. O crédito. E o destino, a aplicação, sempre vai ser o crédito. Tá? O débito soma e o crédito não posso trabalhar dessa forma. É justamente o que ele fala aqui, ó. É errado associar o débito e o crédito da contabilidade como subtração e adição. Não posso associar dessa forma. O que eu tenho que entender é o que eu estou fazendo. E quando eu falo, né, até mesmo no processo de devolução, por exemplo, e aí lá, o processo de devolução não é algo que eu esteja efetivamente incidindo, né, digamos assim, não é uma ação minha, é de um terceiro para comigo, certo? No processo de devolução, nem de devolução de mercadoria, por exemplo. Então, quando eu faço esse processo, aí o que está acontecendo? Eu tenho que lembrar, aquela receita que eu gerei, não vou gerar mais, certo? Então quer dizer que a minha aplicação nesse caso é justamente o quê? A minha aplicação é a devolução daquela mercadoria. Essa é a aplicação. E deu origem no quê? Ou foi no caixa, que eu recebi do caixa à vista, ou então o cliente ficou devendo para mim. Por isso que eu não posso associar a débito e crédito. É a maneira como eu faço a leitura. Tá? Então assim, o débito, quando eu falo do débito, é aonde eu estou empregando determinada ação. O crédito é de onde essa ação está sendo originada, de onde ela está vindo. E quando eu falo de venda, por exemplo, né? Quando eu falo da venda, exemplificando em cima disso aqui, vendi mercadoria. Beleza, irmão? Qual que é a minha aplicação dessa venda? Não é o dinheiro que entra no meu caixa? O dinheiro que entra no meu caixa é onde eu estou aplicando, não é assim? Para esse dinheiro entrar no caixa, ele teve origem aonde? Na venda. Então, ó, a origem que é a venda é crédito. A aplicação, que é o dinheiro que entrou em função dessa venda, é o meu débito. Por isso que nós temos débito e crédito, né? Nesse sentido. E a gente fala dos métodos das partidas dobradas, né? Então, é uma forma de fazer a leitura um pouquinho diferente. Eu vou explicar uma coisa para vocês aqui, para que vocês entendam também. Que é assim, quando nós começamos o semestre, eu comecei a passar para vocês, né? Aquela situação de, coloquei só, né? Bens, direitos, obrigações, débito, crédito, ativo, passivo, né? Coloquei aquela estrutura de débito aumenta, crédito subtrai. É porque, nesse sentido, essa explicação que eu estou dando agora para vocês, eu achei que vocês já tinham tido, entendeu? Porque normalmente já se tem. Então, o que acontece? Eu não parei nisso. Então, por isso que eu te falo, vamos fazer o nivelamento para poder chegar nesse entendimento agora. Então, consequentemente, né, ficaria mais fácil de a gente entender se tivesse essa explicação anteriormente. Estou explicando isso para vocês conseguirem efetivamente entender o porquê, às vezes, do processo como a gente fez. O porquê disso agora. E, assim, às vezes eu fico confundido nessa situação aí, e às vezes assim, por exemplo, o caixa às vezes ele é débito, às vezes ele é crédito. Por exemplo,
Aí eu fico confundido com isso aí, entendeu? Aí, por exemplo, assim, às vezes, toda vez que ele for débito, toda vez que ele for débito, eu não posso dizer que toda vez que ele for débito, ele está saindo. Não. É justamente o contrário. Todo débito. Mas por que não tinha que ser o? É desse ponto que a gente chega. Tá? Porque assim, a gente explica isso algumas vezes, inclusive. Tá? Quando nós temos, eu volto a fazer isso novamente para a gente entender, né? Nós temos lá o banco nosso, né? Tem a conta bancária nossa, temos. Quando você pega lá assim, por exemplo, como é que ele vem aqui? Saldo inicial, por exemplo. No meu extrato lá, né? Aí vai aparecer assim, saldo inicial. Se aparece assim, o que está acontecendo lá contigo? Se aparece assim, o que está acontecendo lá? Não, ó, você, enquanto pessoa, chega lá, puxa um extrato no banco. Puxou o seu extrato. Na hora que saiu lá, saiu que o seu saldo inicial é 200D. O que você entende quando você olha isso aqui? Hã? Você tem? Eu tenho 200 reais. Não, você deve. É saldo devedor. É um saldo devedor, não é? Não é assim que a gente fala? É um saldo devedor lá, não é assim? Quando eu olho assim, não quer dizer que minha conta está negativa? Não é isso? Mas aí dá um menos. Estou errado? Às vezes aparece o D, às vezes tem um que só coloca assim, né? Outro só coloca o tracinho. Mas você vai visualizar que ela vai aparecer assim, vai aparecer um Dzinho na frente. Quando você pega esse saldo, ele está lá, assim, aí quer dizer que você tem dinheiro na conta. Você tem crédito para gastar. É assim a nossa leitura, não é isso? Certo? Estou certo ou estou errado? É assim que funciona lá. Acontece que assim, ó, o banco, ele precisa fazer um registro da contabilidade dele, precisa registrar a informação para ele. Eu acho que eu já falei isso para vocês, mas eu repito novamente. Há muito tempo atrás, né, quando o banco ainda estava nesse início de toda essa movimentação, as pessoas colocavam o dinheiro lá dentro e simplesmente colocavam. Ia lá e tirava. Se tinha saldo, se não tinha, ficava por conta do bancário, deixava por conta dele mesmo. Até porque eram poucas pessoas que tinham acesso a isso. No começo, lá em 1500 e lá antigamente, né, bem antigamente, não tinha, então não tinha esse controle. Coloca esse 1500, mas deve ter sido um pouquinho depois, né? 1500 o ponto estava chegando aqui. Mas assim, ó, quando uma pessoa decidiu, num determinado período lá, olha, eu preciso saber como é que está a minha conta aqui. Eles não tinham um relatório para poder mostrar para a pessoa. Não tinham um documento. O que eles tinham é o quê? O livro onde eles faziam a contabilidade. E esse livro que eles faziam a contabilidade, eles tinham que fazer a contabilidade da maneira como a contabilidade pede para fazer, não é assim? O que eles forneceram para essa pessoa? Justamente uma cópia, né? Redigiram novamente uma cópia, digamos assim, um extrato da movimentação daquela pessoa que estava colocado no registro de contabilidade. E aí, dessa forma, continuou. E está aí até hoje. Então lá, quando eu coloco aqui, ó, o meu saldo é 200D, isso quer dizer para o banco que esse cliente aqui, ele tem que pagar para o banco R$200. É um direito que o banco tem de receber esse dinheiro, porque o cliente dele foi lá e pegou emprestado. Agora, se você chega lá e tem 200 de crédito, né, 200 Czinho lá, para o banco ele entende o quê? Ó, esses 200 que está na minha instituição aqui, está comigo, mas ele é um dinheiro que eu tenho que pagar para alguém. É uma obrigação que eu tenho para com o meu cliente. Então, eu estou explicando para o banco para a gente poder entender a própria conta caixa. O débito, quando eu falo em conta empresa, o débito dessa conta, ele vai ser algo que vai efetivamente somar, vai aumentar o meu caixa, o débito. A gente associa o débito a algo negativo. Não é assim? Associamos, né, o débito a algo negativo.
Se você começar já, porque de classificação a gente já fez alguns exemplos e eu vi que vocês nesse sentido de ativo, passivo, receita, despesa, custo, isso aí vocês estão classificando bem, né? Então se você, o pensamento que eu peço é qual? Quer registrar uma entrada no caixa, fez uma venda e quer registrar uma entrada no caixa, seu caixa vai aumentar. Você tem que debitar dentro dele, porque o débito é que faz esse aumento. Então eu tenho que desassociar, é isso que eu estou explicando aqui, nesse aqui, ó. Eu não posso associar débito e crédito com subtração e adição. Eu tenho que esquecer essa questão de débito vai subtrair, né? Débito subtrai, não. Não posso associar. Ele pode ter a função, que isso a gente já também explicou, a gente vai ver mais na sequência, ele pode sim ter a função de redutor, mas não significa dizer que o débito ele é negativo. Não posso entender assim. Ele sai do meu débito, porém ele é lucro, ele vai para o crédito. Não, calma lá. É porque assim, quando eu falei que ele tem a função de redutor, seria no sentido assim, né? Se eu quero reduzir alguma origem naquela que eu tive. Então, por exemplo, eu registrei a origem de um fornecedor. Então, eu estou devendo para esse fornecedor, né? Aí, quando a gente fala devendo, aí eu já associo o devendo com débito, né? Mas nesse caso, não. Eu tenho que associar esse devendo com crédito. Quando eu faço o pagamento dessa dívida que eu tenho, é onde eu falo que o débito ele tem a função redutora. Por quê? Eu vou pegar esse débito para reduzir aquele valor de crédito que eu tinha antes. É como se eu tivesse, né? Conforme a gente já trabalhou, vou fazer aqui para ficar mais fácil ali, né? Se eu tenho lá fornecedores, comprei uma mercadoria a prazo e essa mercadoria custou para mim 150. Não é assim o meu lançamento? Né? 150. O débito vai estar na mercadoria. A origem dessa mercadoria foi esse fornecedor que eu estou devendo aqui. Se eu quero pagar esse fornecedor, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar dinheiro do caixa. Então eu tenho que tirar dinheiro do caixa, não é assim? Para poder pagar essa obrigação. Quando eu falo tirar dinheiro do caixa, então quer dizer, para colocar dinheiro no caixa eu tenho que debitar, não é assim? O débito não é o que aumenta no caixa? Para que eu possa tirar, eu tenho que debitar. Só que aí eu, entendendo o que eu quero fazer dentro dessa origem e aplicação aqui, origem e destino, vamos pensar o seguinte. Eu quero pagar, a minha ação é pagar esse fornecedor, não é assim? Então quer dizer que eu quero aplicar um recurso que eu tenho para liquidar uma obrigação. Não é isso? Não é a aplicação que eu quero, não é aplicar para liquidar o meu fornecedor? Então é onde eu falo. Se eu quero aplicar, a aplicação está relacionada ao débito. Então está aqui, ó. Destino, que é a minha aplicação, está relacionada ao débito. Débito aqui. E a minha origem está relacionada ao crédito. Para eu aplicar esse valor aqui, ele tem que ter saído de algum lugar, não tem? De onde é que ele saiu? Do caixa. Então, onde está a minha origem? Que é o crédito, que é a saída do caixa. Então, lá do caixa eu lanço a crédito e aqui eu lanço a débito. Eu lancei a débito, o que vai acontecer com a minha conta? Eu fico devendo para o fornecedor? Acabou, não devo mais nada para ninguém. E o meu caixa ficou maior ou menor? Menor. Está entendendo como é que fica mais fácil o nosso entendimento quando eu começo a olhar por esse ângulo? Beleza? Levanta todo mundo aí um pouquinho, fica de pé aí. Todo mundo levantou aí? Então levanta a mão para cima agora, Samuel. Preguiça. Pode levantar, levanta a mão para cima. Levanta. Agora levanta, abaixa lá embaixo assim. Encosta no chão assim, ó. Encosta no chão. Encosta no chão não? Assim, ó, no chão. Vai, Carol. Não, cadê a flexibilidade de vocês? Bora.
Agora estica assim pro lado, assim, só o braço. Que asco. Eu faço a segunda parte dessa. Agora pro outro braço aqui assim, ó. Vai pro outro lado. Atrás da cabeça aqui assim. Estica. Ai, gente, não. Do outro lado aqui. Agora pode começar a pular um pouquinho aí. Vai. Pode pular. Pula aí. Agora. Beleza? Pode sentar um pouquinho agora. Você quer um treino? Por isso que eu fiz devagarzinho. Eu acho que você precisa se exercitar mais. Mais só, né? E aí, pessoal, é o seguinte, ó. Tem constrangido aqui. É mesmo, né? né, Carol? Pois é, Então, vamos lá. Vocês só consigam lembrar que isso está sendo gravado. Lembra disso? Ainda bem que só eu estava gravando eu, né? Não estava gravando vocês. Então tá, ó. Quando eu falo agora, né, do meu razonete, que é o que a gente já começou a fazer aqui desse lado, tá, ó. Para o meu razonete, então ele fala aqui, né? Debitar significa anotar na coluna débito de uma conta para aumentar o seu valor, se a conta representa um bem ou um direito, ou para diminuir o seu valor, se a conta representa uma obrigação, tá? Então, isso aí está no material que está com vocês. Quem não tem, pega aqui comigo. Senta em duplo aí. Depois vocês falam com o pessoal aí. Então aqui, ó, nós temos, né? Então, aqui é o seguinte, ó. Se a conta representa um bem ou um direito, tá? Se eu tenho aqui, ó, bem ou direito, o meu débito ele vai ficar positivo, né? Se essa minha conta ela passa a ser uma obrigação, o meu débito ele vai ficar negativo. Isso já é lembrando, né, aquilo que a gente já vem trabalhando com vocês, só que a gente precisa fazer aí de uma forma um pouco diferente. Mas é o que lá, ó? Se eu tenho um bem e um direito, o meu débito é para ser positivo. Então eu vou lançar do lado esquerdo ali do meu razonete. Se eu tenho uma obrigação, eu tenho débito? Tenho. Só que essa obrigação, eu lançando o débito nela, ele vai reduzir. Então, aquela questão que nós explicamos agora de pouco, né? Eu não posso necessariamente associar débito com negativo, crédito com positivo. Por quê? Olha aqui, eu tenho débito positivo e eu tenho débito negativo. Como é que eu vou dizer que o débito é sempre negativo e o crédito é sempre positivo, ou vice-versa? Se eu ficar nesse pensamento, aí realmente dificulta um pouco. Então, por isso que eu tenho que lembrar, a aplicação é o meu débito e o meu crédito é a minha origem, tá? E aí, o débito e o crédito, ele vai ter essa função distinta, tá? E aí nós temos, né? Que creditar significa um registro de importância na coluna de crédito. Uma conta para aumentar seu valor se a conta representa uma obrigação, ou para diminuir seu valor se a conta representa um bem ou um bem.
que é o que a gente está vendo ali, ó. Crédito, se representa um bem de direito que eu quero diminuir, quero reduzir aquele valor, tá lá, vou acreditar e ele vai ser negativo. Agora, se eu estou aumentando uma obrigação, a minha obrigação está ficando maior, devendo mais para alguém, seja essa obrigação com terceiros ou com os próprios sócios da empresa, eu tenho que a minha obrigação para aumentar, eu preciso acreditar dentro dela. Então, isso, pessoal, assim, não vai ter muita modificação. A gente, normalmente, tá? É só a forma realmente da gente fazer a leitura. É isso que a gente Então, precisa. a gente, na hora que vai fazer a leitura da conta, a gente vê que já vai ser obrigação, aí a gente alcança a tabelinha, fica mais fácil. Fica. Fica. Porque essa é a questão que a gente coloca, né? A obrigação é para ser, o crédito é para ser positivo. Então, a leitura que a gente faz é, comprei mercadoria a prazo. Beleza? Se eu comprei a prazo, eu comprei alguma coisa, mercadoria para revenda. Comprei mercadoria para revenda a prazo. Se eu comprei mercadoria para revenda, essa mercadoria para revenda vai compor um estoque, vai. Então, quer dizer, eu vou aumentar um bem meu, não vou? Vou aumentar um bem meu. Só que para eu aumentar esse meu bem, eu falei que eu comprei ela a prazo. Então esse a prazo também aumentou uma obrigação. Aumentou um bem, aumentou uma obrigação. O que eu vou usar para aumentar um bem e aumentar uma obrigação? Olha lá, aumentou o bem, devido. Aumentou a obrigação, credido. Os dois é positivo. Está vendo como é que eu não posso usar débito positivo, crédito negativo, débito negativo, crédito positivo? Simples assim. Só muda o débito e o crédito. O que modifica é justamente o quê? O débito e o crédito ele pode fazer as duas funções. Eu posso ter negativo, posso ter positivo, depende de cada situação. E ainda assim, utilizando daquilo que a gente falou agora há pouco, eu comprei o bem, que é a minha mercadoria para revenda. Eu estou aplicando nesse bem, não é isso? Então, ó, apliquei no bem. Para que eu possa ter esse bem, eu tive que ter uma origem para poder aplicar. Não é assim? Para ele acontecer, para eu conseguir aplicar nele, ele teve que ter uma origem. Qual que é a origem desse bem? Uma obrigação. Que nesse caso é o meu crédito. Esse fornecedor, essa obrigada a pagar que eu estou dando origem para ela agora, é para que eu possa aplicar em estoque, que é um bem, para ficar o débito positivo. Então, a origem é o meu crédito, a aplicação é o meu débito. Nessa associação. Tá? E aí, nós temos isso, pessoal, tá? Quem quiser seguir, tá nesse documento também aí, tá? Então, as duas formas que nós temos de efetuar esse lançamento, que nós já expliquei inclusive a vocês. A mais usual que nós temos, né? Nós colocamos, né, o débito e o crédito, conforme nós falamos, débito de estoques e crédito de bancos. Ou então, nós utilizamos o quê? Estoque a bancos, que é aquele termo, né, aquela forma de colocar que vocês viram na bibliografia anterior que nós utilizamos aí. Ele não usava assim, né? Débito, D e C, né? Débito e crédito. Ele usava o quê? Estoque a bancos. Então aqui, né? No primeiro caso, D e C significam débito e crédito respectivamente. Já no segundo caso, o A sinaliza o crédito. Quando eu só coloco assim, A, esse A sinaliza o meu crédito. Então quer dizer que a outra conta automaticamente é o débito, tá? Sim. Então, por exemplo, compra a pagar, ele tem a pagar. CMS a pagar, por exemplo. Então, no caso, ele está sinalizando o crédito ou o Não. Nessa situação aí, ele só está dando uma condição para essa conta. Porque eu posso ter só a conta ICMS, eu posso ter só a conta duplicada. Só que quando eu coloco que ela é a pagar, aí eu estou dizendo que ela passa a ser uma obrigação. Esse a pagar, ele sinaliza a obrigação. Eu não posso fazer uma relação necessariamente como sendo o crédito, porque eu posso ter uma duplicada a receber. E a receber já é um direito, né?
E aí, para eu aumentar ele, eu débito. Então, eu não posso, assim, a conclusão dessa expressão, né? Eu não posso pensar dessa forma. Esse A que a gente está falando é só quando eu coloco aqui. Porque eu poderia ter, por exemplo, estoques a duplicadas a pagar. Entende? Então, não necessariamente assim, eu tenho que considerar que esse A entre as palavras que nós temos aí, né? O bem propriamente dito e como é que eu vou fazer esse pagamento dele, eu posso utilizar para poder entender que esse é o meu crédito. Tá? Ele vai vir no início do nome da conta. Tá? Então, eu posso fazer essa relação. Então, isso aqui é o lançamento, isso aqui eu não vou nem ficar muito, porque isso eu sei que vocês já entendem, né? Sim, essa forma de lançamento. O que fica mesmo é quem que eu coloco em cada um deles. É isso que a gente está buscando trabalhar. Vamos lá, mais uma vez, né? Débito é a aplicação de recurso enquanto crédito é a origem desse recurso aplicado. Então, quando o contador faz um lançamento a débito em uma conta, significa que dinheiro, ou bem, ou serviço, destina-se àquela conta. Agora, quando ele faz um lançamento a crédito em uma conta, significa que o bem, o dinheiro, ou bem, ou serviço, teve origem naquela conta. É aquilo que eu estou explicando, de onde ele saiu e para onde ele foi. De onde que surgiu? Vamos pensar assim, de uma forma bem simples, né? Você está aqui hoje, não vou dizer bonito, vai estar ajeitado aqui, né? Todo mundo vivo, andando. E onde é que vocês vieram? Hã? Onde é que vocês vieram? Né? Vocês não nasceram da mãe de vocês, não, né? Vocês nasceram da mãe de vocês, não foi? A origem de vocês estar aqui não é a mãe de vocês? O pai tem digamos que uma percentual assim, essencial, porque se não tiver também não faz, né? Mas assim, todo o processo, né, de produção, aí fica por conta da mãe, né? Mas assim, para que eu consiga fazer com que algo exista, eu tenho que ter dado origem para ele em algum momento. É nesse ponto que eu quero chegar. Então é nisso que ele trabalha aqui. Eu comprei um estoque? Comprei. Deu origem aonde? Surgiu de quem? Onde é que veio? É isso que a gente tem que começar a entender. Qual é a origem disso que eu estou querendo registrar aqui? E para onde é que isso está indo? Onde é que vocês vão? A intenção é formar, né? Concluir isso. Deus quiser. Olha, Deus quer muita coisa para nós, agora nós é que tem que fazer a nossa parte, né? Com certeza. Então aqui nós temos, né? Uma empresa comprou um terreno no valor de 80 mil para pagar à vista. Foi usado o dinheiro disponível no caixa da empresa, lançamos o registro de duas contas da seguinte forma. Então nós lançamos o débito do imóvel, então o terreno teve destino na conta em questão, né? Que é essa conta imóvel, já que faz parte de imóveis da empresa. Já o caixa, né, o lançamento teve origem na conta caixa, já que foi pago à vista com o dinheiro que era da empresa. Eu tirei o dinheiro do meu caixa para poder aplicar esse dinheiro na conta imóvel, no imóvel. E para registrar isso, eu uso essa conta imóvel, tirando esse dinheiro do caixa, que é que deu origem para ele. Para ele existir, eu tenho que debitar aqui, Para ele existir, estou debitando. Existiu. Existiu da onde? Onde é que ele surgiu? Ele surgiu mediante a uma retirada que eu fiz do meu caixa. Então é aí que eu faço o lançamento. Aqui ficou pequenininho para vocês, mas aí vocês têm para visualizar também. E é aquilo que eu já tinha colocado ali, né, uma parte do que eu tinha colocado ali. A gente já vai explicar. Então, se uma conta recebe algo ou assume o compromisso de entregar algo, é debitado. Se uma conta entrega algo ou adquire o direito de receber algo, né, aí a gente acredita. Tá? E aqui nós temos as contas, né? Ativo, passivo, despesa, receita e patrimônio líquido. Tá? Então aqui, ativo, a natureza que a gente sempre fala. A natureza é o quê? A essência dela. Devedora. Então, se a natureza é devedora, para aumentar, eu debito. Para acreditar,
que eu vou fazer para diminuir, eu vou creditar. Já o passivo, a natureza dele é credora. Porque lembra que a gente fala que no passivo estão as origens, né? O passivo representa a origem e o ativo representa a aplicação dessa origem. Então, por isso que quando a gente fala de natureza, a gente coloca ativo, devedor. Por quê? Porque no ativo é onde eu aplico toda a origem que está no passivo. Meu passivo passa a ser credor, meu ativo passa a ser devedor. Tá? Então está aqui, ó. Ativo, natureza devedora, passivo, credor. As minhas despesas, ela também tem natureza devedora. Tá? Então, aumentar debita, creditar, diminui. E a minha receita, natureza credora. Da mesma forma, né? Crédito aumenta, débito diminui. E aqui ele faz a separação do patrimônio líquido, porque por mais que seja passivo, o patrimônio líquido ele é uma classe, digamos assim, diferenciada de obrigações. Diferenciada por quê? No patrimônio líquido eu coloco as obrigações que eu tenho para com os próprios sócios da empresa. Então essa é a distinção que nós temos que fazer. Quando eu falo de passivo, né, circulante, não circulante, né, na subdivisão que você já conhece, quando eu tenho essa subdivisão passivo, circulante, não circulante, neles são as obrigações que eu tenho para com terceiros, outras pessoas que não são sócios da empresa. Quando eu tenho obrigações que são para com sócios da empresa, aí isso classifica no patrimônio líquido. Mas que a natureza não deixa de ser credora e também, né, para aumentar o crédito, para reduzir, diminuir o modalidade. Professor, mas eu não estou conseguindo compreender um pouquinho por que a despesa, ou que seja a receita, né? A receita é credora, mas por que credora? Porque para mim fica difícil de entender dessa forma. Né? Pelo que o senhor vem explicando agora, de certa forma fica difícil de entender. Mas partindo do pressuposto que, quando eu faço o lançamento de receita e despesa, se a minha receita for maior que a minha despesa, eu tenho lucro ou prejuízo? Se a minha receita é maior que a minha despesa, eu tenho lucro ou prejuízo? É um lucro. Tá? Se a empresa gera lucro, esse lucro é de quem? Sabe me dizer? Se a empresa gerou lucro, esse lucro é para quem? O dono da empresa, não é assim? É isso? Beleza? Então quer dizer que se gerou um lucro, eu vou aumentar a dívida com esse dono, não vou? A dívida com o sócio não está no patrimônio líquido? Então quer dizer que o patrimônio líquido, a natureza dele é credora. Se eu quero aumentar ela, eu preciso creditar. Então quer dizer que se a empresa vendeu mais, teve mais receita, a minha dívida com o meu sócio vai aumentar, não é isso? Para eu aumentar a dívida com o sócio, eu preciso. Então, é uma das justificativas que nós temos para que a receita ela fique credora. Porque se eu colocar a receita como devedora, por exemplo, aí eu vou entrar que se o débito nessa situação for maior, eu vou diminuir o meu PL, não vou? Se eu diminuir a minha obrigação, então não tem nada para pagar para ele, correto? Se eu reduzo uma obrigação, tem alguma coisa para poder pagar? Não. Então, a gente tem que entender também nesse sentido, para onde é que vão essas contas? Ou, melhor até dizendo, o resultado dessas duas, receita e despesa. Quando eu faço a apuração, elas necessariamente vão definir para o meu PL. Se a minha receita é menor que os meus custos, eu tenho lucro, aliás, eu tenho prejuízo, né? E aí, automaticamente, o meu PL vai ficar menor. Ficou menor o meu PL, o que eu preciso fazer para diminuir ele? É só justificando, digamos assim, né? Confirmando, melhor dizendo. É só confirmando o porquê, né? Dessas duas que entra dentro, né? Se quiserem, né? Fazer um raciocínio daquela forma lá assim também, é tranquilo. É só utilizar essa mesma conta. Essa também é mais fácil. Se ficar, adota ela, não tem problema não. Tá? Independente, né, da maneira como você utiliza, se é essa, se é a outra, se é aquela ali, eu já mostrei 3 formas para vocês, né? A ordem
Quando eu juntou os dois aí, eu peguei todo preço. Pois é. Então agora a gente já... O bem de ligação, ele juntou um débito com isso. Quando a gente faz, né, aquela primeira que eu fiz para vocês, em sala já há tempos, é isso, né? Mas nós temos essa aqui que ela vai representar a mesma coisa que eu tinha colocado agora, de forma diferente, certo? Aí aqui é só mais uma observaçãozinha, lembrete. Eu acabei esquecendo, eu acabei pegando esse documento assim um pouco pressa para poder trazer para vocês, e eu acabei não dizendo a foto, mas depois eu pego e passo ali, tá? Isso aí é um conteúdo que está na internet de forma bem mais simplificada, e eu estou buscando ele para poder explicar para vocês aqui. Porque aí quando a gente pega o nosso material bibliográfico, digamos assim, aí a gente consegue, às vezes, entender melhor como é que está lá, tá? Mas aí é só explicando isso aí. Então, para corrigir um erro, né, um lançamento contábil, a gente não usa borracha ou corretivo, que é o que ele fala aqui. Então, para corrigir, a gente faz um registro contrário, um débito, um crédito e vice-versa, né? Então, se eu lanço, igual eu mencionei ali, né? Eu tinha um crédito para fornecedor, lancei um débito, eu anulo aquele crédito que eu lancei, tá? Operação conhecida como estorno. Pode-se usar para corrigir os erros em geral? Pode-se usar para corrigir os erros em geral. Inversão das contas, lançamento de duplicidade, omissão de lançamento, erro no valor e por aí vai, né? Vários tipos de métodos, como por exemplo, estorno de lançamento, lançamentos certificados, lançamentos complementares, ressalva profissional qualificado. Isso aqui basicamente seria o que, né? Que é onde eu já faço o gancho para a gente poder lembrar, né? Também dos exercícios que nós estamos desenvolvendo agora. Lembra que a gente falou do estorno? Que seria assim: o cliente devolveu a mercadoria, ou eu devolvi a mercadoria para alguém. Eu já falei isso para alguns de vocês já, né? Assim, não lembro se cheguei a falar para todos. Mas lembra que nós temos, né? Se eu faço uma compra, né? Comprei a mercadoria, então debitei o meu estoque, debitei o meu caixa. Se eu vou devolver parte dessa compra, o que eu vou fazer? Não é o processo inverso? Não é inverter esse processo? Eu não vou tirar a mercadoria agora para devolver para o fornecedor. E ele vai pegar o dinheiro que eu passei para ele, vai ter que devolver? É assim que funciona? É o inverso. Então, é só para que a gente possa entender, né? Aqui ele fala de corrigir um erro, um lançamento. Mas eu tenho que entender que quando ele fala desse estorno, desse retrocesso, digamos assim, de informação, eu tenho justamente essa questão. É fazer o processo inverso. É para que eu possa retirar ou que seja devolver algo que estava ali. Então, como é que ele entrou? Ele entrou assim, então ele vai sair ao inverso disso. A única exceção, digamos assim, do que nós estamos trabalhando agora, a gente tem, é no caso da venda, que eu não utilizo a conta receita, né? Lembra disso? Quando eu tenho uma devolução de um cliente, eu não utilizo a conta receita, eu utilizo a conta de devolução do mercadoria mesmo, tá? Mas a intenção dessa conta justamente é reduzir essa minha receita. Beleza? Ó, eu vou pedir para que vocês, eu passei esse material aí, esse vocês vão responder para mim também, mas eu quero que vocês comecem por esse aqui, tá? Parte no meio essa coisa aqui, e então para cada um. Eu acho que vai dar. Aí pega uma para cada um, tá? Então, essa lista que está aí é justamente para que nós façamos a classificação, tá? Esse primeiro. E nesse segundo, nós já adiantando um pouquinho o processo, nós temos, né, que fazer a classificação, mas eu preciso também saber, na verdade, como é que vai ser aí o meu balancete, como é que ele vai ficar, tá? Então agora vocês desenvolvam aí essas duas atividades para a gente poder já corrigir. Beleza?